Fala galera, tudo beleza? Professor Luciano, Biologia, terceira série de ensino médio, trazendo a questão da genética novamente aí para nós, tá? A genética vai aprofundando os assuntos cada vez mais, tem muita coisa já descoberta e coisas a serem descobertas, explicações ainda que requerem mais informações dos cientistas, né, dos pesquisadores dessa área, que vai nos trazer aí elementos para várias explicações, tá? Enquanto isso, a gente vai trabalhando ali na genética clássica, com as interações gênicas que nós estamos vendo, como por exemplo agora nessa aula de hoje, a questão da pleiotropia. Então a ideia dessa aula é compreender o processo de transmissão das características hereditárias entre os seres vivos, entendendo a definição do que a gente chama de pleiotropia, a partir de exemplos relacionados ao conceito, tá, gente? Então, mais uma. Temos lá as interações gênicas, tá? Primeira lei de Mendel, segunda lei de Mendel, tá? Nós temos lá alelos múltiplos, diversas coisas. Então você tem que fazer uma anotaçãozinha aí para você, no teu caderno, organizar, de modo que fique fácil de você buscar essas informações sempre que elas aparecerem. Então beleza, o que é uma pleiotropia? Você vai ter que anotar aí. São genes que controlam múltiplas características aparentemente não relacionadas e que acabam gerando, por exemplo, aqui ó, temos um cromossomo e temos um locus gênico ali. Esse gene, o que ele faz? Ele gera cegueira, insuficiência hepática e infarto ao mesmo tempo. Então, um gene, várias características, vários efeitos, vários fenótipos ali. Então nós temos aqui uma figura, né, mostrando ali genes pleiotrópicos produzindo uma determinada proteína. Então nós temos aqui a célula, tá? O núcleo celular, os cromossomos lá dentro, esse cromossomo sendo desenrolado, né, na forma de DNA, tá? Com genes específicos que vão sintetizar uma proteína específica em si, tá? Essa proteína, imaginando que ela seja ali supostamente uma proteína produzida por um gene pleiotrópico, ela vai atuar em diferentes locais, tá? Então, gene, proteína, atuação em diferentes locais, como lá, por exemplo, olhos, fígado, né? Ossos, pele, enfim, várias situações. Alelos e genes pleiotrópicos são transmitidos de forma que os alelos e genes que afetam traços únicos, da mesma maneira como é transmitido normalmente. Embora o fenótipo tenha múltiplos elementos, esses elementos são especificados como se fosse um pacote, tá? Um combo ali, né? E as versões dominante e recessiva apareceriam nos descendentes de dois heterozigotos numa proporção de 3:1. Primeira atividadezinha ali, gente. Tá trazendo para vocês uma interação gênica e uma pleiotropia, beleza? Observe as figuras abaixo e tente diferenciá-las dentro desse conceito, explicando o que é interação gênica e o que é pleiotropia. O que é isso e o que é isso aqui. Já voltamos até daqui a pouquinho.
Então vamos ver. Na interação gênica, você tem a seguinte situação: 2 genes ou mais, você pode ter 3, 4 genes, eles interagem, tá? Eles são localizados em cromossomos diferentes, eles interagem resultando num único fenótipo. A pleiotropia é o contrário, um único gene gera várias características, então um é exatamente o contrário do outro, tá certo? Então, por exemplo, aqui, ó, gene A, B, C formando um fenótipo, isso aqui é uma interação gênica. Agora, quando eu tenho aqui um gene único ali dando fenótipo A, B e C, acaba sendo uma pleiotropia. Não esqueçam, gente, que nem sempre é doença. Às vezes pleiotropia pode gerar características, mas não necessariamente doença. A gente traz doenças como exemplo, mas nem sempre são, ok? Em humanos, gente, existe uma anomalia chamada síndrome de Marfan, né? Que ela traz uma série de sintomas, né, característicos provenientes de um único gene também. Como, por exemplo, estatura anormalmente alta. Então, essas pessoas com síndrome de Marfan, elas são muito altas em conjunto com dedos finos das mãos e dos pés. Não é todas as pessoas que são altas que teriam a síndrome. Tem que ter esse conjunto de características. Lembra que é uma pleiotropia. Dedos finos das mãos e dos pés, bem mais finos do que o normal. Deslocamento do cristalino, que é o quê? Aquela lente que está ali, lá na pupila, né? Atrás da pupila tem uma lente que projeta a imagem de forma invertida na retina. Essas pessoas têm um deslocamento do cristalino causado por fatores genéticos e problemas cardíacos também, tá? Então, verificou-se através de estudos que essas 3 características estavam relacionadas ao mesmo gene. Logicamente, para ter isso, eles vão analisar em uma população de um maior porte, número de pessoas, a repetição disso, e aí o estudo genético para se determinar que realmente aquilo ali era uma síndrome. Com isso se denominou síndrome de Marfan e virou ali um diagnóstico, né? Então, pessoas com essas características podem ser muitas vezes diagnosticadas, não precipitadamente, mas como uma suspeita da síndrome, e logicamente o tratamento tem que ser feito com base nisso. Entendendo agora a via metabólica disso, tá? Ela é causada por uma alteração em um único gene chamado FBN1. O nome está relacionado com a proteína que ele produz, que é a fibrilina. Então, está lá no cromossomo 15, esse gene, a presença desse gene, que produziria essa proteína fibrilina, tá? O que acontece? Mutações nesses genes acabam gerando esses problemas, por exemplo, esqueléticos, como a questão da estatura, oculares, como a questão ali do cristalino, e cardíacos, logicamente, do coração. Beleza? Mas existem mais doenças, tá? Como, por exemplo, a fenilcetonúria, a PKU, doença congênita ocasionada pela falta de capacidade do fígado, né? Então ela atua sobre o fígado ali, em transformar um aminoácido chamado fenilalanina, que vai estar presente em proteínas animais, em geral, em tirosina. O problema nessa conversão vai gerar um monte de sintomas ali. Então, por exemplo, está lá no cromossomo 12, ok? O gene PAH, tá? Que faz a formação dessa enzima fenilalanina, tá? Fenilalanina hidroxilase. Beleza. Mutações nesse gene fazem com que essa fenilalanina não seja convertida, né? E gera ali microcefalia, distúrbios neurológicos. Aí, com relação aos cabelos, olhos e peles vão ser mais claros, tá? Lesões cutâneas, ou seja, na pele, urina com odor característico, todas elas são originadas a partir da mutação de um gene, gerando toda a doença ali chamada fenilcetonúria. Então, aqui, proteína animal, uma pessoa típica, uma pessoa sem a fenilalanina, sem a fenilcetonúria, tá? E uma pessoa com a fenilcetonúria. A pessoa típica, assim, a pessoa que não tem a doença, não tem a mutação de gene, vai lá, faz a conversão da fenilalanina em outros aminoácidos e tudo mais, tudo tranquilo. A pessoa com a fenil tem a alteração e com isso dá um acúmulo de fenilalanina, gerando ali problemas de saúde diversos na pessoa. Certo, gente? É possível diagnosticar a fenilcetonúria e outras doenças, tá? Vamos entender que outras doenças também são possíveis de se identificar precocemente através do chamado teste do pezinho. E esse teste é realizado entre o 3º e o 5º dia de vida do bebê. É ali coletado gotinha de sangue do pezinho do bebê, né? Da sola do pé, e ele permite diagnosticar precocemente
um grupo de doenças, né, genéticas ali, e também iniciar também esse tratamento, né, o quanto antes, tá? Então ele diagnostica ali, por exemplo, a fenilcetonúria, tá? Hipotireoidismo congênito, a deficiência da biotinidase, doenças assim do sangue, né, vamos dizer assim, fibrose cística e a chamada doença falciforme ou anemia falciforme, ok? Testes e aconselhamentos genéticos podem salvar vidas e ajudam a entender quem somos. Então vamos lá, uma reportagem do Jornal da USP aqui para nós. Por ser o gestor do corpo, o genoma contém uma série de informações valiosas sobre nós e até mesmo sobre nossos antepassados. Para obtê-las, os cientistas criaram diferentes técnicas de análise. Existem técnicas macro, tá? Analisando os cromossomos, né? E testes mais focalizados que observam grupos de genes específicos dentro das fitas de DNA. O cromossomo, lembrando que é feito de DNA, a análise macro vê o cromossomo e as análises micro veem o gene que estão nesse DNA no cromossomo ali. Então nós temos ali entre eles o teste do pezinho. Ele pode incluir diferentes doenças, como a gente viu ali. A versão básica testa a fenilcetonúria, o hipotireoidismo, fibrose cística. Outras condições também podem ser incluídas dependendo do custo e da frequência da doença em determinada região do país. Basicamente aqueles. Mas se for numa região em que é comum, né, por uma frequência de um determinado gene numa região, num país, enfim, é analisado outros fatores conjuntamente. Caso tenha alguma coisa que fuja disso, pode ser testado em outro momento com outros testes ali, tá? Anemia falciforme, gente, também tem efeito pleiotrópico. Isso porque um único gene, por exemplo, pode provocar o surgimento de vários outros sintomas. Por exemplo, AVC, crises dolorosas, infecções repetidas, anemia, icterícia, aumento do baço, priapismo, né? Ou seja, uma série de doenças ocasionadas por um único gene. Isso também pode ser detectado através do teste do pezinho. Atividade 2, pessoal. Após numerosos testes, descobriu-se que o único gene específico do ser humano era o responsável por um grande número de características físicas. Já se ligou, acho que é, né? Bem como por um grande número de doenças. Qual é o nome desse fenômeno genético? Explique, isso aí é muito fácil, acabamos de ver ali. Já voltamos.
Nome do fenômeno genético onde um único gene desenvolve várias características ali, responsável por várias situações do ser humano, inclusive grande número de doenças. O nome do fenômeno é a pleiotrofia, que a gente está estudando nessa aula. Nela, um único gene pode ser responsável por diferentes fenótipos, incluindo doenças como a fenilcetonúria e todas aquelas que nós vimos ali atrás, ok? Mais uma reportagenzinha para vocês aí agora da CNN Brasil. Importante a gente fazer essas relações, tá, gente? Astronautas enfrentam anemia espacial quando deixam a Terra. Quando estamos na Terra, nossos corpos criam e destroem 2 milhões, mais ou menos, de células por segundo. No espaço, os astronautas experimentaram 3 milhões de glóbulos vermelhos destruídos. Opa, então aumentou ali 1 milhão de glóbulos vermelhos por segundo, resultando em uma única perda de células, uma perda de células de 54% maior do que as pessoas na Terra. Então, esse estudo é necessário, né? A NASA, por exemplo, a agência americana, né, e outras agências espaciais de outros países estudam esses efeitos justamente para não expor o indivíduo que está no espaço a uma morte, né, acelerada em função disso. Então, a gente já sabe que esses glóbulos são destruídos. Os nossos glóbulos aqui na Terra são destruídos, nossas células são renovadas constantemente, né? Não necessariamente um grupo de células vai morrer e outro vai surgir. É ali, aleatório, todas ali juntas, né? E quando o cara está no espaço, isso aqui aumenta em 54%. A menor contagem de glóbulos vermelhos nos astronautas é conhecido como a chamada anemia espacial. O time de pesquisadores desenvolveu formas de medir a destruição dos glóbulos vermelhos, incluindo a medição de quantidades de monóxido de carbono, ou seja, CO, né, detectadas nas amostras de hálito dos astronautas. Cada vez que uma molécula de hemoglobina é aquela molécula presente nos glóbulos vermelhos, que tem a responsabilidade de fazer o quê? De carregar o oxigênio, né, até do pulmão aos tecidos, tá? Então, cada vez que uma molécula dessa hemoglobina é destruída, ou o pigmento vermelho de assinatura dos glóbulos vermelhos do sangue é destruído, cria-se uma molécula de monóxido de carbono. E essa molécula de monóxido de carbono engana a hemoglobina e acaba asfixiando, né? Ou seja, não levando oxigênio para aqueles tecidos, ok? Belezinha, gente. Terceira atividadezinha aí para vocês. Vamos lá. A pleiotropia é um fenômeno genético em que um único gene possui controle sobre as manifestações de várias características. Trata-se de um condicionamento ainda pouco esclarecido, porém comum em diferentes organismos, regendo os mais distintos fenótipos. Isso está dizendo dos mais diversos organismos também, que não acontece somente nos seres humanos ou somente nos animais. Com base no que você aprendeu sobre o tema, cite exemplos de pleiotropia. Esse é bem tranquilo para você. Já voltamos.
Então, vamos ver o que vocês escreveram lá. Síndrome de Marfan é um exemplo. Fenilcetonúria a gente viu, esse a gente não tinha visto. Surdez em gatos brancos de olhos azuis, então específico, ó, os olhos com a surdez, tá? O albinismo, anemia falciforme são exemplos de pleiotropia, tá? Que vão acontecendo ali. Galera, o que vimos nessa aula? Conhecemos o que seria a chamada pleiotropia, diferenciando de interação gênica, que são uma contrária da outra, lembra disso, né? Bem como conhecemos as principais anomalias, né, doenças, ocasionadas por genes pleiotrópicos em seres humanos. Beleza? Galera, esse assunto aí é relativamente tranquilo, tá? Ele é mais teórico, né? Você consegue ali, embora tenham algumas vias metabólicas ali de algumas doenças que às vezes é cobrado de você em algum vestibular, Enem e tudo mais. Mas não custa você estudar, tentar fazer exercícios, buscar mais informações, converse com o teu professor, com colegas, para você aprofundar nesse assunto. Beleza? Pessoal, espero que vocês tenham gostado desse tema, tá? Até uma próxima. Valeu, gente. Tchau, tchau.